Glória a Deus, louva a Deus por todos aqueles que nos assistem, que você coloque, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam estar ouvindo também. Número 27 do versículo 1 ao 7, amém? Todos acharam? Diz assim: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor, no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai no meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou esta causa perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Até aqui, feche os seus olhos. Vamos estar orando. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, pela sua palavra que vai ser ministrada. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle. Eu tenho certeza que esta palavra, ela vem ao encontro, Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um daqueles que as ouve. Que esta palavra venha gerar vida, que esta palavra venha gerar cura, Senhor, transformação, venha gerar um desejo ardente, Deus, de um relacionamento, de uma dependência, de uma entrega ao Senhor. Que esta palavra gere milagres, Pai, libertação, curas, gere, Deus, portas abertas, e Deus, que nós sejamos abençoados pela esta palavra, para a glória do Teu nome, amém. Amém, queridos, podemos assentar, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu queria colocar um título nesta mensagem, queridos, e esse título é: não desista dos seus direitos. Não desista dos seus direitos. Não desista das causas que você tem. Não desista. Irmãos, aparentemente essa foi uma das últimas ações de Moisés em prol de uma causa. Porque logo após, queridos, logo após os versículos seguintes, obrigado, Eli. Logo após os versículos seguintes, Deus, ele anuncia que Moisés seria recolhido ao seu povo. No próprio capítulo 27, você vê que Deus, ele prediz a morte de Moisés. Oh Deus! A morte de Moisés. Então essa foi uma das ações, as últimas ações de Moisés antes da sua morte. E aqui Israel ainda estava antes do Jordão, porque o Jordão foi atravessado sob a liderança de Josué. No capítulo anterior, Deus ele pede para Moisés, no capítulo 26, que ele contasse, fizesse um recenseamento dos homens de Israel. Esse recenseamento, essa contagem, ela era só para os homens. As mulheres, elas não faziam parte desta contagem, e também nem os filhos de Levi. Eram apenas as 12 tribos. Mas espera aí, como 12 tribos se Levi não faz parte? Por quê? Porque quando José também é filho de Jacó e não faz parte das tribos, não tem a tribo de José. A tribo de José, ela foi dividida em Efraim e Manassés, que são os 2 filhos. Então sai Levi, mas entra 2 tribos de Moisés, e permanece as 12 tribos, mais a tribo de Levi. Então ele faz o recenseamento, que por sinal, ali
o capítulo 26 diz, no 51, 601.730 homens de guerra. Esse é o segundo recenseamento, porque tem um recenseamento quando eles saem do Egito, ou melhor, 2 anos depois que eles saem do Egito. No próprio Números, ele está falando no capítulo 1, que há uma contagem também. Essa contagem ela é de 603 mil homens. Na realidade, a maioria desses homens nasceram entre essas duas contagens. Por quê? Porque a grande parte dessas pessoas do primeiro censo morreram no deserto. Então eles fazem essa contagem, e nessa contagem, que eles justamente é para que fosse dividido as heranças, né? Cada tribo receberia uma herança nas terras de Canaã. Depois de Jordão, cada tribo teria posse, e a Levi também teriam posses que as tribos conquistavam, davam partes dessas posses para Levi. Então chega diante de Moisés o clamor dessa família de Zelofeade ou das suas filhas. Por quê? Porque elas não foram contadas. Não foram contadas a tribo, a família de Zelofeade, porque ele não teve filhos, só teve filhas. Que isso, queridos, era algo muito, muito comum, não só nos tempos bíblicos, mas os nossos pais, os nossos avós, a família sofreu isso. A minha sogra, por exemplo, ela não recebeu herança, por ser mulher, né? As fazendas ficaram só com os tios, irmãos. A sogra ficou sem nada. Por quê? Porque era mulher, então era algo muito comum. E tem tradições que até hoje é muito comum. E essas mulheres, irmãos, que a Bíblia coloca o nome delas, né, Mala, Noa, Tirza, Milca e Ogla, elas ficaram fora. Então elas trazem essa causa diante de Moisés. Por quê? Porque elas se sentiram desprezadas, elas se sentiram desamparadas, elas se sentiram excluídas de toda essa promessa que Deus tinha para Israel. E é interessante, queridos, nós já meditarmos nisso. Nós podemos ser desamparados por homens, nós podemos ser desamparados por famílias, ou até mesmo por liderança. Nós podemos ser desamparados por amigos, deixados de lado. Mas tenha uma convicção no teu coração, que Deus jamais vai te desamparar. Deus jamais vai te excluir de uma bênção. Ele não faz. Hebreus, ele diz isso. Eu gosto muito desse versículo, Hebreus 13:5. Por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Não é talvez, não é de vez em quando, é nunca e é jamais. Deus, ele não desampara. Diz o salmista: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Por isso nós podemos confiar. E ela expõe, né, na sua petição a Moisés, ela fala, olha, no versículo 3, ela diz que o nosso pai, ele não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filho. Ele estava justificando, olha, meu pai, ele não foi um rebelde. Meu pai, ele não participou da rebelião de Corá. Porque lá no versículo 16 fala dessa rebelião. Corá, Abirão e... Corá, Abião e... Me deu um... Hã? Corá, ai Deus, Corá, Datã e Abiú. É que não está tendo escola bíblica, né, irmão? Então todo mundo fica longe assim da... Então ele está falando, ó, meu pai, ele não fez parte dessa rebelião. Porque nessa rebelião, primeiro Corá, e ele arregimentou mais esses dois, falando assim, ó, mas por que Moisés, ele é o líder por que não pode ser nós? Por que não pode ser eu? Né? Por que tem que ser o pastor que é a liderança? Então é o princípio da rebelião, que é o princípio de não aceitar uma autoridade. Então, quando esses três se levantaram, irmãos, e Moisés chegou, colocou essa causa diante do Senhor, o Senhor, né, trabalhou, fez com que algo extraordinário acontecesse, né, para provar que a rebelião não é um bom caminho.
essas 3 famílias, irmãos, com todos os seus filhos, com todos os seus bens, com todo o seu gado, né, ele foi ajuntado, e a terra se abriu, e essas pessoas foram engolidas pela terra. Esse é o preço de uma rebelião. E depois, no versículo 48, alguns se magoaram, alguns tomaram a dor, e desses alguns, 14.700 pessoas também morreram, porque tomaram as dores de Corá, Datã e Abiú. Tem um versículo que diz assim: aquele que toma um cão pela orelha, aquele que toma uma causa alheia é igual pegar um cão pela orelha. Tenta pegar um cachorro, um pitbull, pega pela orelha, você pode pegar, irmão. O problema é soltar esse pitbull, né, e sem ser machucado. Não, pitbull não, vamos ser mais maldosos, pega um pincher, pega um pincher pela orelha. Então, irmãos, essas pessoas, elas morreram porque se rebelaram e tomaram a dor de quem se rebelou. E essas mulheres falaram: meu pai, ele não foi um rebelde, meu pai morreu no seu próprio pecado, ele morreu pelo pecado da murmuração, irmãos, que toda geração que saiu do Egito, de 21 anos para baixo, de 21 anos para cima, exceto Josué e Caleb, toda essa geração morreu durante esses 40 anos de deserto. Por quê? Porque não creram numa promessa, porque não creram que Canaã era a promessa de Deus, e era uma promessa que era para ser conquistada, era uma promessa para ser tomado posse, e eles questionaram, eles duvidaram, né? E Deus não permitiu que nenhum deles entrasse por causa da murmuração. Ele falou assim: meu pai murmurou, mas meu pai não foi um rebelde. Então essa causa, queridos, ela é trazida diante de Moisés, Então Moisés, queridos, ele leva esta causa diante do Senhor. Não foi Moisés que resolveu, ele levou diante de Deus. Moisés era um representante de Deus, as coisas eram apresentadas a Moisés, e Moisés leva a Deus. E isso, inclusive, queridos, o final de toda essa história mudou, inclusive, a lei de possessão em Israel. A partir dessa petição, desta causa, todas as mulheres, né, que não tinham irmãos, que nasceram em famílias, elas poderiam receber a herança que lhe era direito. Elas só não poderiam casar com outros de outra família, de outra tribo, para que a posse ela não se dizimasse, né, passasse para outra família. Então elas receberam, mas elas precisariam casar com os próprios membros das tribos. Isso se cumpriu no capítulo 17 de Josué, esta promessa, ou esta causa, a resposta dessa causa, que foi trazida diante de Moisés, no capítulo de Josué, versículo 1 e em diante, até o versículo 4, você vai ver, né, o resultado disso. Depois, querido, dessa introdução, eu queria trazer algumas situações, algumas reflexões para a nossa vida, né? Nessa situação onde havia primeiro um desprezo, uma injustiça, mas também mostra no final de tudo isso, que, irmãos, que Deus ele vem a favor daqueles que estão desamparados. Amém? Antes dos tópicos, irmãos, eu queria só mostrar para você num resumo do nome dessas mulheres, irmãos, atitudes que nós precisamos ter como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Porque eu sempre disse que todo nome judeu, irmão, ele tem um significado, que é talvez a personalidade ou a promessa que Deus tem. O nome dessas mulheres: Mala, confiança; Noa, aquela que não se detém; Tirza, delícia da vida; Milca, aquele que tem autoridade; Olga, o que não anda com os pés amarrados. Irmãos, essa atitude, irmãos, esse resumo desses nomes precisa ser a nossa vida. Precisa haver, irmãos, em nós a confiança plena em Deus. E nós, irmãos, precisa haver a
perseverança, aquela que não se detém, aquela que não para, aquela que persevera. Irmãos, isso é um princípio que nós precisamos ter, de não perseverar, e não se deter, seja no que for, seja na questão familiar, seja na questão da fé, não importa a pandemia, não importa, irmãos, que muitos estão esfriando, mas eu preciso perseverar. Diz o desejo da vida, irmãos, o cristão precisa ter prazer da vida, desejo de viver, a alegria de viver, porque nós temos um Deus, irmãos, um Deus que é presente, nós temos um Deus que é um Deus abençoador. Nós podemos, irmãos, até passar por momentos. Quinta-feira eu estava ministrando sobre isso, né? Falando do leproso, que o desejo dele, né, a ideia do texto gerava até um desejo de morrer, porque não tinha mais expectativa de vida. Nós precisamos ter essa delícia de vida, irmãos, prazer. Podemos até ter momentos, né, momentos onde, por causa de alguma situação, daquele desânimo, mas aí a gente voltar, queridos, amar a vida, porque Deus nos fez assim. Deus nos deu essa vida, não só a delícia, aquela que tem autoridade, irmãos. Autoridade é posicionamento, autoridade, irmãos, sobre o pecado, autoridade, irmãos, sobre a carne, como eu preguei sobre Caim. O pecado está à porta e cabe a você dominá-lo. Então é um posicionamento, irmãos, diante da situação. Irmãos, você é um homem e uma mulher de Deus, há autoridade em você, queridos. Quando você usa o nome de Jesus, há autoridade. No nome de Jesus, irmãos, a palavra, ela é autoridade na tua boca. Certa vez uma pessoa aprontou uma comigo, e eu avalizei um imóvel para ele, e ele era um líder meu. E eu falei, você não é homem para me liderar, porque os teus princípios são ruins. Ele falou, você está me julgando? Eu falei, não, quem está te julgando é a palavra de Deus. A palavra de Deus está te julgando. Então, queridos, essa autoridade, ela vem da palavra, de você confrontar o pecado. Agora, não só autoridade, irmãos, aquela que não anda com os pés amarrados. Meu irmão, você não nasceu para ficar parado, irmãos. Você nasceu para avançar, você nasceu para conquistar, você nasceu, irmãos, para vencer em Cristo Jesus. Então esses nomes, irmãos, eles são características que nós como cristãos precisamos assumir. Se há alguma, irmãos, desse princípio ou dessa circunstância, irmãos, que está na sua vida, você pode diante de Deus, Senhor, que eu rejeite isso e que essa palavra, esses nomes, esse significado seja sobre a minha vida. E também, queridos, colocar os princípios, as atitudes, irmãos, que essas mulheres tomaram diante de uma situação. Qual é a primeira, queridos, que Deus ministrou? E eu quero compartilhar com você. A primeira, irmão. Meu irmão, será que nós não estamos aceitando passivamente as perdas e as derrotas das nossas vidas? Será que nós não estamos aceitando passivamente, queridos? Será que nós não estamos indo em busca daquilo que nos pertence por direito? Aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Aquilo que você tem como promessa. Porque eu posso viver, irmãos, uma vida cristã e aceitar a derrota. Pastor, eu sou crente, então eu não gosto de debater, eu não gosto de... Então eu abro mão. Irmãos, eu não estou falando para você ser um ranzinza. Eu estou falando, irmãos, que crente, ele não tem que aceitar tudo. Porque se você aceitar tudo, irmãos, você vai aceitar, inclusive, a tua derrota. Tem coisas que não vêm de Deus, você tem que aceitar tudo aquilo que vem de Deus. Agora, posicionamento. Eu não estou falando, irmãos, para você fazer como muitos líderes
eu não sei porque que eu falei essa palavra, trava minha língua, exigir de Deus, jogar na parede. Tem pessoas que determinam Deus, fala, Deus, eu determino, irmãos, misericórdia, quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Eu não estou dizendo para você jogar, né, como disse o ditado, jogar Deus contra a parede. Você tem que fazer. Eu não pedi para nascer, eu já ouvi isso, irmãos. Eu não pedi para nascer, Deus tem que me abençoar. Eu já vi pastores pregando isso. Irmão, você é dizimista, você tem que, não, você não tem que exigir nada. Você dizima porque você é um cristão. Você dizima para que Deus, irmãos, Ele interceda, Ele repreenda o devorador. Você tem exigir de Deus, irmão, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, irmãos. Eu estou falando, irmão, de posicionamento. Eu estou falando de não se conformar, irmãos, com nada que não seja a vontade de Deus para a sua vida. Tem pessoas, irmãos, que se conformam com um casamento ruim. Quando eu falo se conforma, irmãos, eu estou falando de pessoas que ele não luta, ele não peleja, ele não intercede, ele não batalha espiritualmente. Ah, pastor, fazer o quê? Eu tenho que aceitar aquele traste? Você já parou que aquele traste talvez é traste porque você é uma traste? Porque às vezes o problema sempre é o outro, irmãos. Às vezes o problema pode ser nós. Então, quando eu estou falando de conformar, eu estou falando, irmãos, de você lutar espiritualmente. Pode haver, irmãos, algo espiritual. Pode haver uma tradição que vem na família, de família se destruindo. Ah, eu aceito, meu pai separou, meu tio separou, meus irmãos tudo separou, pastor, eu também vou separar. Faz parte, não faz parte da vida não, irmãos. Você pode cortar esse ciclo. Você pode dizer, eu não aceito isso na minha vida. É posicionamento, irmãos. Irmãos, a história da minha família, para o lado de mãe, irmãos, era para tudo estar doido. Eu tenho um tio, irmãos, que foi pego no laço, correndo no passo, porque nos momentos de loucura. Minha mãe ficou 60 dias no hospital de louco. E essas coisas estavam vindas sobre a nossa casa. Eu tinha um irmão que acordava, irmãos, ele acordava à noite, ele sonhava, ele quebrava a casa toda. Um dia ele acordou numa dessas e eu dormia no lado assim, só tinha duas camas, casa pequena, e por infelicidade alguém colocou uma trouxa de roupa entre as duas camas. Ele acordou, ele rolou, em vez de cair, veio para a minha cama. Nunca apanhei tanto na vida, irmãos. Que ele estava sonhando e vai, aí acende a luz, ele acordou, mas eu já tinha apanhado uns 2 minutos já. Mas a minha mãe, irmãos, se converteu. E ela se posicionou. E essa maldição quebrou da minha família, irmãos. Então, eu estou falando, irmãos, de ir, irmãos, não se conformar. Tem pessoas se conformando com a mediocridade espiritual, irmãos. Aceita. A gente usa muito esse ditado, ó, não aperta muito que espana. Deixa eu ser do meu jeito. Não, irmãos. Eu não posso me conformar com a mediocridade, irmãos, porque nós estamos numa batalha. Irmãos, nós somos um exército, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido. Nós não éramos nada, nós éramos como Fedorenta. Pegou lá. Mas nós somos escolhidos, irmãos. Deus, Ele olhou para nós, nos tirou do lamaçal do pecado, estendeu as suas mãos, nos tirou e nos colocou sobre uma rocha firme. Irmãos, para nós sermos, irmãos, homens e mulheres, irmãos, guerreiros de Deus. Se você está aceitando a mediocridade, irmãos, a palavra de Deus nesta noite, irmãos, rejeita isso, se posiciona. Luta com aquilo que precisar lutar. Vai diante de Deus com essa causa. Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, me levanta. Coloca pessoas do meu lado. Coloca pessoas que me ajudam nessa caminhada.
Romanos diz, irmãos, não devemos conformar com este mundo, com as coisas deste mundo. Nos conformar com injustiça, irmãos. Essas pessoas não se conformaram com injustiça. Aquilo que é injustiça mesmo, irmãos, você tem o teu direito. Nós somos cidadãos, irmãos, e como cidadãos nós temos direitos. Então, não abra mão, queridos. Você não é mais crente porque você abre mão daquilo que é direito seu, quando eu falo em questão daquilo que, de ser injustiçado. Eu não estou falando no sentido, irmãos, de perdão, porque perdão é abrir mão de direito. Entenda bem, eu estou falando, irmãos, de coisas que você talvez está perdendo, irmãos, e deixando correr. Essas mulheres, irmãos, não se conformaram. A Bíblia está cheia de personagens que se conformaram com a situação. Nós vemos, por exemplo, Sara se conformou com a sua esterilidade. E por ela se conformar com essa esterilidade, ela falou para o seu marido Abraão: entra a serva Agar, que ela vai te dar filho, porque eu sou estéril. Depois ela mudou o posicionamento, mas esse conformismo dela, irmão, até hoje é uma briga de Israel e de Palestina. Tudo começou nisso aqui. Pessoas que se conformaram, aquele paralítico do tanque de Betesda, estou aqui há 38 anos, ninguém... Ele estava tão conformado com a enfermidade, irmão, que o próprio Jesus chega diante dele. Jesus fala para ele assim: você quer ser sarado? Jesus fala: você quer que eu mude a tua história? Você quer que eu mude a tua situação? Você quer que eu faça algo extraordinário na tua vida? Ao invés dele falar, é para já, ele falou assim: não tem quem me leva, não tem quem me joga no tanque. Aí quando eu chego lá, alguém já entrou primeiro. Então são pessoas, irmãos, que se conformam. Irmãos, não aceite, irmãos, não se conforme com nada que não venha de Deus. Agora, se Deus falar não, assim seja. Se Deus falar não vai acontecer, assim seja, porque Deus diz não, queridos. E é uma geração de cristão que não está aceitando o não de Deus. Deus diz não. Deus diz não para a vida. A mulher do pastor Carmo foi resgatada dessa terra, irmãos. É uma mulher de uma pastora, de um pastor, intercessora dele. Mas aprove, Deus diz não. Agora, se não for de Deus, irmãos, não aceite. Então essas mulheres, irmãos, elas são inspiração. Elas não desistiram, elas não aceitaram aquela situação, pelo contrário, irmãos, ela lutou pela sua causa. Lute pela sua causa. Como aquele homem, irmãos, que era carcereiro. E quando ele conhece Paulo e Silas, que foram libertos da prisão, ele fala assim: olha, a minha vida é uma tragédia, eu quero mudar isso. O que eu faço? Eu e a minha casa, eu quero que a minha família seja salva. Ele falou: creia, será salvo tu e tua casa. Ele não aceitou aquele posicionamento. A mãe de Samuel, irmãos, não aceitou a sua esterilidade. Ela intercedeu, ela orou, ela clamou por um filho, ao ponto dela ser vista como uma bêbada por Eli. Mas ela clamou a Deus, ela não aceitou a sua esterilidade. Não aceitou no sentido, irmãos, de aquilo que eu estou falando, de interceder, de clamar. E Deus ouviu, irmãos, a sua oração. A sunamita, irmãos, que teve um filho, aquele filho morreu. E ela foi atrás de Eliseu. Ela clamou para aquele filho. Eliseu manda o Geazi na frente. E ela falou assim: eu não vou se você não for junto. E ela insistiu com Eliseu. Eliseu foi, querido, deitou sobre aquela criança. E aquela criança reviveu. Ezequias, irmãos, havia uma determinação de Deus para Ezequias. Ezequias manda Isaías, fala: Isaías, vai até Ezequias, fala: Ezequias, arruma a tua casa, que daqui a 15 anos, arruma a tua casa, que Deus ia levá-lo.
E antes, irmãos, que Isaías saía do palácio, do pátio do palácio, Ezequias curvou a sua cabeça, virou a sua cabeça para a parede assim e falou com Deus. Falou: Deus, eu fui justo, Deus. Eu restaurei, eu tenho andado diante de ti em fidelidade e integridade do coração, eu tenho feito a tua vontade. Irmãos, ele mudou o coração de Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida. Então, irmãos, pega essa inspiração para você, irmãos. A inspiração dessas mulheres, diante de uma luta, diante de desespero, diante de uma perda, diante de uma situação, fala: eu não vou aceitar uma derrota, a não ser que esta palavra venha de Deus. Coloque esta causa, irmãos. Essa causa tocou o coração de Deus. A Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim. Qual é a luta que você está passando, queridos? Qual é a situação? Qual é a injustiça? Você está sendo injustiçado. Você está sendo injustiçado na tua casa, como pai, como mãe, como esposa, como esposo, como filho. Você está sendo injustiçado lá no seu trabalho. Não faça como a maioria das pessoas, irmãos. Ah, pastor, eu estou sendo injustiçado no meu trabalho, eu estou pedindo a conta porque eu não aguento. Irmãos, o teu Deus é maior do que tudo. O teu Deus, irmãos, é maior do que o Deus daquele que são injustos com você. Coloca a sua causa diante de Deus. A Bíblia diz que Ele é a nossa justiça. Pessoas perdem excelentes empregos. Pessoas abandonam lares por se sentir injustiçada. Se tem um Deus que ouve o clamor, queridos. Ouve o clamor. Deus muda, queridos, o resultado dessa situação para você. Quantas vezes eu já fui injustiçado, irmãos? Mas eu sempre coloquei na mão de Deus a minha justiça. E todas elas eu prevaleci, queridos. Quando eu fui injustiçado. Não é quando eu errei, não. Porque eu tenho que olhar no espelho, irmãos, e ver as minhas atitudes. Porque tem gente que fala que é injustiçado no trabalho, mas é o pior funcionário. Na hora do trabalho está no celular, na hora, né, não precisa falar essas coisas, irmãos. Aí é injustiçado. Então, Paulo, quando ele fala Efésios, ele fala: trabalhe como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Às vezes você indica pessoas, crentes, para lugar para trabalhar, e fala: pastor, aquele funcionário, misericórdia, crente aquilo. Sabe, irmãos, nós como cristãos, irmãos, a gente precisa ser o melhor, fazer o melhor, como patrão, como funcionário, né? Na escola. Sou injustiçado. Você estudou para a prova? Ah, pastor, me deu, o professor me deu 0. Você estudou? Não. Então você quer o quê? Deus não faz diferença nessas coisas. Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, irmãos. Eu sempre brinco: se você não estudar, vai ter um japonês estudando, e pior, vai ter um japonês crente. Coloca suas causas diante de Deus, irmãos, que é o nosso segundo ponto. Será que estamos levando as nossas reivindicações realmente a Deus? Será que é para Deus? Porque tem pessoas que levam as suas reivindicações para amigos. E ele não vai na fonte. Amigos, irmãos, muitas vezes, amigos entre aspas, ele vai apoiar a tua derrota. Porque amigo que é amigo, irmãos, ele te confronta. Amigo que é amigo, quando você apresenta uma causa para ele, e essa causa ela não for justa diante de Deus, ele vai te exortar. Agora, se você quer alguém bajulador, o que? Fizeram isso para você? Não acredito. Então, as nossas causas, irmãos, nós levamos a Deus. Corá, a causa dele, ele levou para os amigos. Datã e olha, eu estou sentindo injustiçado, porque por que eu não posso ser líder a Moisés? Se ele tivesse chego para Moisés de uma forma
humilde, Moisés teria ministrado na vida dele, como Arão e Miriam questionou uma situação com Moisés. Moisés ele ficou com a mão leprosa por algum momento, mas depois sarou. Agora ele levou para os amigos, e os amigos comprou a causa, morreu todo mundo. Nossas causas, irmãos, elas precisam ser levadas exclusivamente a Deus. A sunamita levou a sua causa a Deus, levou a sua causa para Eliseu. Eliseu era o profeta, era o representante de Deus. Caleb, quando ele estava dentro de Canaã, conquistando as terras, ele tinha uma promessa que estava sendo esquecida, e ele levou para Josué. Josué era o líder, Josué era o representante de Deus. Ele fala: Josué, eu estou com 80 anos, Josué, mas eu tenho força ainda, e me foi prometido lá atrás uma terra, e Josué deu Hebrom, e Caleb com 80 anos, ele foi, ele lutou e conquistou Hebrom. Ele com 80 anos, ele falou: não, mas eu tenho direito, e eu pego. E essa é a pergunta, irmãos, para você: para quem você está levando as suas causas? Para quem você está falando das suas injustiças? Para quem você está chorando? Aos pés de quem? Irmãos, nós temos que chorar aos pés do altar. Talvez eu poderia dizer: olha, eu sou o Moisés de hoje, traga a sua causa a mim, e eu, com toda a minha perfeição, com toda a minha autoridade, eu apresento a Deus, e eu trago a resposta para você. Não, irmãos, eu sou um instrumento de Deus, mas você tem acesso a Deus, queridos. Está ruim, a gente é conselheiro, nós somos intercessores, nós líderes, irmãos, mas aprenda a colocar as suas causas diante de Deus. Irmãos, aquilo que eu falei do nome, existe uma autoridade. O diabo está se andando lá na tua casa, irmão, não precisa ligar para um presbítero, para um pastor, porque tem, não, existe uma autoridade. Existe uma autoridade, irmãos. Você pode falar: Satanás, eu te rejeito agora no nome de Jesus, sai da minha casa, larga a minha família. Porque a gente criou, irmãos, as pessoas dependentes de liderança. Mas cada um de nós, irmãos, nós somos homens e mulheres de Deus, com autoridade espiritual, meu irmão, de chegar diante de Deus, de colocar as causas diante de Deus. Nós podemos ajudar, nós podemos interceder, nós podemos, irmãos, apacentar o coração, mas, irmãos, não dependa de pessoas, dependa de Deus, irmãos, porque Deus nunca vai requerer nada de você. Apresenta suas causas diante de Deus. Lamentações, de tarde eu ministrei sobre esse versículo. Bom é ter esperança e aguardar com paciência a salvação do Senhor. Bom é ter a esperança e aguardar com paciência a salvação do Senhor. Meu irmão, Deus nunca deixou de cumprir uma promessa, e não vai ser a sua que Ele vai deixar, se você está firme. Agora, para encerrar, queridos, será que as suas reivindicações, elas são corretas? Isso é algo para nós refletirmos, irmãos. Será que as suas causas, elas são corretas? Irmãos, Deus não vai contra a sua palavra. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que queriam de Deus algo que não era correto. O livro de Atos fala de Simão. Simão, ele viu Paulo colocando a mão sobre a cabeça das pessoas, e pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Simão falou: poxa, eu quero isso também. Quanto que custa para mim ter essa unção aí? E Paulo o repreendeu, falou: isso não é para você não. Sabe, queridos, tem crente orando para que um casamento se acabe, para ele ficar com o marido, com a esposa do outro. Tem crente orando para que o outro perca o emprego, para que ele pegue o emprego dele.
Deus não vai ouvir, irmãos. Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir, irmãos. Tem pessoas torcendo para que concorrentes quebre para você vencer. Sabe, queridos, as nossas questões diante de Deus era preciso ser justa. Essa causa era justa. Nós somos sendo injustiçados. Nossa família está sendo injustiçada. O que você está colocando diante de Deus, queridos? É justo. Deus, eu quero ter experiência com o Senhor. É justo. Mas o que você está fazendo para ter essa experiência com Deus? Sabe, irmãos, aqui fala de posicionamento. Posicionamento. Tem gente, irmãos, torcendo para que patrão quebre. Ele paga mal, tem que quebrar mesmo, tem que falir. Irmãos, crente quando é para ser ruim, é ruim. E a palavra de Deus para o nosso coração, irmãos, que tragamos as coisas corretas diante de Deus. O que você está pedindo diante de Deus, irmãos? Ah, pastor, eu quero um Honda City. Amém, mas que não seja o meu, né, irmão? Eu quero o carro do pastor, apesar que é velho. Fala, Deus, eu gostaria de ter um Honda City. Mãe, Deus pode dar, irmão, mas, porque isso é inveja. Irmãos, a gente pode passar horas aqui citando exemplo. O que você tem colocado diante de Deus? É justo? Deus, eu quero que a minha família seja melhor. Mas o que você tem feito para isso melhorar? Sabe, queridos, Deus pode mudar a nossa história, como mudou a história, não só dessa família, mas mudou a história de Israel, por causa da sua determinação. Mas que essas nossas causas eram precisas ser justas. O Senhor é justo, requer de nós posicionamento a respeito de suas bênçãos. Salmo 84, 11 diz, porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Queridos, esse é o momento que Deus está preparando, irmãos, para nós. Saímos do nosso conformismo, de aceitar as situações. É o momento de nós começarmos a colocar as nossas causas diante de Deus. E o momento, irmãos, de nós colocarmos as nossas causas justas diante de Deus. Saúde é uma causa justa, irmãos. Pastor, eu estou enfermo. É uma causa justa. Você pode colocar diante de Deus. Deus sara a minha enfermidade. Riqueza, irmãos, é uma causa justa. Desde que essa riqueza, irmãos, ela venha te fazer uma pessoa melhor. Ela venha te fazer uma pessoa que ame o próximo e ajude o necessitado. Irmãos, as questões familiares são causas justas que você pode, porque são planos e bênçãos de Deus. Sonhos, irmãos, e projetos que Deus tem para a sua vida, e você pode colocar diante de Deus nesta noite, no nome de Jesus. Coloque-se de pé, queridos. Coloque-se de pé. Isaías 41, 21 diz, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Comece a falar com Deus, queridos. Você tem sido injustiçado, tem algo que você tem passado e você tem sofrido por isso, queridos, e o tempo está passando e nada tem mudado. Deus te trouxe aqui nesta noite, ou te colocou diante desta mensagem, para dizer para você que as causas justas, querido, você pode levar a Ele. E Ele é um Deus que não despreza, Ele não desprezou aquelas mulheres, Ele deu uma resposta para aquelas mulheres, queridos.
E esse Deus, Ele se faz presente aqui nesta noite na pessoa do Espírito Santo. Esse Deus a qual Ele ouve as tuas orações. Talvez você tenha contado os teus problemas para amigos e não tenha colocado isso diante de Deus. Você coloque isso diante de Deus. Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar o teu casamento. Ele pode mudar a tua realidade. Ele pode mudar os teus sonhos e projetos. Ele pode fazer coisas extraordinárias. Talvez você tenha aceito uma enfermidade, querido, e você tenha até colocado diante de Deus, mas você não tem colocado com fé. Você tem colocado com dúvida, como se Deus fosse um Deus inoperante, como se Deus fosse alguém que não tivesse as respostas para o teu problema. Meu irmão, esse Deus, Ele é poderoso, esse Deus, Ele é Senhor, esse Deus pode, irmãos, fazer coisas extraordinárias na tua vida nesta noite. Se a tua causa é justa, se a tua causa, irmãos, ela tem princípio da palavra, esse Deus, Ele ouve, esse Deus, Ele responde, esse Deus é poderoso, esse Deus, a Bíblia diz, irmãos, que os ouvidos deles não estão agravados, Ele não está surdo, Ele pode nesta noite, irmãos, ouvir o teu clamor. Aleluias. Pai, no nome de Jesus, Pai, meu Senhor, nós colocamos, ó Pai, como intercessor nesse momento, por esta igreja, por aqueles que nos ouve. Tem pessoas, Pai, que tem, Pai amado Deus, sofrido, Senhor, e achando que o sofrimento é a prova de uma lealdade ao Senhor. Meu Deus, o Senhor não nos chamou para sofrer por injustiça, Pai, porque o Senhor é a nossa resposta. O Senhor quer que nós colocamos diante do Senhor estas causas, e o Senhor é que luta, o Senhor peleja, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor responde a nossa demanda, e nós colocamos diante de Ti agora, Pai, cada causa que está sendo colocado, cada pedido de oração, Deus, que foi colocado nas redes sociais, cada enfermo, cada homem, cada mulher que está lutando, ó Deus, contra esta enfermidade. Muitos deles, Senhor Deus, estão na UTI, muitos deles, Pai, estão tratando em casa, e nós como igreja, nós apresentamos essas vidas diante do Senhor. Dê vida, Pai, meu Deus, restaura os pulmões, restaura, Pai amado Deus, todo órgão que possa estar contaminado, meu Deus, outras enfermidades que têm levado vidas. Como igreja, nós intercedemos nesta noite, nós intercedemos por famílias, nós intercedemos, ó Pai, por lares, meu Deus, por casamentos, por relacionamento de pais e filhos. Nós, Pai amado, intercedemos para que portas se abram, Pai, se abram, Deus, para que venha prosperidade sobre a vida, Pai, do teu povo. Nós intercedemos por esta igreja, Pai. Há uma promessa para esta igreja, há uma promessa, e eu não rejeito esta promessa, eu não abro mão desta promessa, e eu coloco nesta noite diante do Senhor. Aviva, Pai, esta obra, anima, Pai amado, este exército, Senhor, meu Pai, e ouça cada clamor, cada oração. Aquele que nos ouve nesta noite por rede social, Pai, esteja ouvindo a oração dele, esteja ouvindo o clamor dele, esteja trazendo a resposta para a vida deles, Pai. É o que eu oro, é o que eu clamo nesta noite, no nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Deus é o Deus que responde a tua oração, no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra, obrigado pela sua presença. Obrigado que nós temos um Deus que nos ouve e que toma as nossas causas. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso reparador, Pai. Uma manhã, Deus, de vitória. Que o inimigo, Pai, já esteja debaixo dos nossos pés, Senhor. E que quinta-feira nos reunimos aqui, Pai, para adorar o Teu nome, Pai, e contemplar do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Quarta-feira, toda quarta-feira, das 6 às 7, nós temos aqui um culto de oração, das 18 às 19. 18 às 19, 6 às 7 da tarde, 18 às 19, nós temos um culto de oração. Estava sendo todos os dias, mas até pela dificuldade nós unimos num dia só. Então, irmãos, no nome de Jesus, se você não puder reservar um dia, irmãos, para orar, para adorar este Deus que te abençoa, irmãos, pede a Deus, Deus me dê essa força, mas esteja aqui quarta-feira, vem orar conosco aqui no nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus.